Vidas com História. Tiago R. Santos nasceu em Lisboa em 1976 e cresceu na Portela. Foi dispensado no Olivais e Moscavide, estudou jornalismo na capital e cinema em Nova Iorque. Foi crítico de cinema na revista Sábado, é um dos melhores argumentistas e guionistas portugueses e um realizador com um futuro muito promissor. Enquanto argumentista, escreveu e adaptou séries e filmes conhecidos por grande parte dos portugueses, como, por exemplo, as séries Liberdade 21, Conta-me Como Foi, Filhos de Rock, País Irmão, O Mundo Não Acaba Assim, Até que a Vida Nos Separe, ou filmes como Call Girl, Os Gatos Não Têm Vertigens, Amor Impossível, Parque Meyer, entre muitos outros. Destaque para a estreia como realizador de longas-metragens com o filme A Revolta. É caso para dizer que se perdeu um futebolista mediano e ganhou-se um excelente cineasta. Olá, Tiago R. Santos. Olá. Isto do futebolista mediano, se perguntares aos meus amigos de infância, eles vão dizer que não é verdade. Eu era um futebolista medíocre, que tive a sorte, eu jogava mais futebol de 5, né? Apesar de ter feito várias... Na Associação de Moradores da Portela? Sim, exato. Joguei nos juvenis e joguei nos júniores. E isso do Olivais Moscavide referes, eu fui a uns treinos de captação, percebes? Mas passada uma semana fui embora, vi que não era, queriam que eu fosse central, ainda por cima não tinha muito jeito para aquilo. Mas joguei futebol de 5 e a Portela na altura era uma coisa fascinante, porque havia, portanto, eu de 76, eu nos anos 90, quando eu era adolescente em particular, aquilo estava cheio de crianças, cheio de miúdos. Portanto, havia a equipa da Associação de Moradores da Portela, do qual eu joguei faculdade juvenis e júniores, mas o que eu me recordo mais é que éramos tantos miúdos que fazíamos torneios e campeonatos. Todos os fins de semana íamos lá para o nosso, que não é um pavilhão, era um campo de futebol de 5, de cimento, e fazíamos torneios como se fossem campeonatos, que havia a primeira divisão e havia a segunda divisão, e cada rua tem a sua própria equipa. A nossa equipa é a Ventilarco, que era a empresa de ar-condicionado do meu pai, que era o patrocinador de equipa, quando comprávamos as camisolas e tal, mas havia, ainda hoje lembro-me dos capas e dos, percebes, havia equipas que eram equipas clássicas e rivalidades, e havia taça, e toda aquilo era os campos cheios para nós vermos jogar uns aos outros, era uma coisa inacreditável. Portanto, da minha história do futebol, é isso que eu me lembro, de estar com os amigos e jogar com os amigos, essa competitividade e aquilo era uma coisa extraordinária, na verdade. A minha experiência como futebolista de futebol de 5, mesmo federado, se eu fui mediano, nunca fui um grande gajo, tinha a vantagem de eu aos 13 anos ter dado um grande salto, portanto era muito alto. 1,80m? Aí sim, jogava com miúdos que me davam para o joelho. Íamos jogar para a buraco e havia pessoas a dizer, mas este gajo é sénior, porque é que este gajo está a jogar aqui? Porque é que trouxeste os teus filhos para ver o jogo? Percebes? Era muito curioso, e foi muito divertido, mas depois, por exemplo, nunca fui sénior porque não era bom o suficiente para ser sénior, depois deixei-me disso. Como é que foi essa juventude e adolescência vividas na Portela? Foi incrível, foi uma grande experiência. Um bairro que estava a nascer nessa altura, não? Sim, aquilo era um bairro, acima de tudo, era um bairro de... Para quem não sabe, fica ali ao pé do aeroporto. Moscavide, Portela, né? E aquilo tinha esse lado, que era um bairro de famílias de classe média alta, numa altura em que Portugal entrou ali para a comunidade europeia, não é? Houve algum investimento comunitário, portanto as pessoas tinham de facto todas a criar os seus negócios, havia ali, as famílias tinham posses, portanto havia algum conforto, e acima de tudo havia muitos miúdos na rua, aquilo era uma coisa inacreditável, portanto foi uma adolescência fantástica por essa liberdade de andar na rua, de andar a jogar a bola com os meus amigos, de andar a divertir-me muito com os meus amigos. Ainda hoje tenho muitos amigos da Portela que estou com eles regularmente. Havia aquela piada de tu ias passar férias no Camboja e encontravas alguém da Portela, que é verdade, encontravas sempre alguém da Portela, e era aquela sensação de pertença, no sentido de se encontravas alguém lá, quando estavas na Portela nem sequer falavas muito com ele, mas se encontravas o gajo do Camboja era tipo, Portela, sabes, havia ali uma coisa de identidade muito forte. Portanto, tenho grandes memórias dessa altura. Era um bairrismo saudável, mas também com o seu excesso. Eu acho que, olha, eu estava a falar de filmes e sei que dava um bom filme, eu acho, e eventualmente eu gostava de escrever esse filme. Aquilo é uma época muito específica,
e houve essa liberdade e esse sentido de pertença, amizades muito fortes que se criaram, mas também pelo contexto socioeconómico da altura, houve também excessos descontrolados de álcool e drogas e não sei o quê, portanto havia algumas pessoas que se perderam pelo caminho. Portanto, aquilo foi uma experiência mesmo submersiva e intensa, acima de tudo. Portanto, não foi só esse lado fixe de verão azul, das pessoas estarem em aventuras, também houve aquele lado um bocadinho negro de... eu escrevi um romance que fala um bocadinho disso, o único romance que eu escrevi, que é a Velocidade dos Objetos Metálicos, que é um bocadinho essa ideia de... os pais estavam a criar uma vida, a criar uma família, a criar os seus negócios, a sua estabilidade e o seu futuro, e nós os miúdos éramos deixados um bocadinho à solta. Isso tanto pode dar para o bom e para um sentido de responsabilidade, como pode dar, em alguns casos, para os excessos e o descontrolo e os perigos que isso pode implicar. Mas foi uma experiência, recordo da minha infância e minha adolescência com grande carinho e com grande... curiosidade até. Foi nessa altura que surgiu o gosto pelo cinema e pela escrita. E o que é que surgiu primeiro? O gosto pelo cinema ou o gosto pela escrita? Não, cinema, claramente. Eu lembro-me, eu era miúdo um bocado tímido. Tinha muitos amigos, jogava muita bola e tal. Filho único ou não? Não, sou filho do meio. E... Davas bem com os teus irmãos? Estava mais ou menos, mas sim, bem, nada, não tenho idade familiar. Sim, minha irmã está nos Estados Unidos, portanto já não o vejo tanto, mas dou muito bem com ela. O meu irmão também, o meu irmão é mais velho, 2 anos mais velho, também nos damos bem. Mas eu sempre fui um miúdo tímido, sempre gostei de estar em casa e de cedo. Minha mãe, lembro-me quando era muito novo, levar-me a ver alguns filmes, lembro de algumas reações muito viscerais que eu tive a ver alguns filmes. Ainda me lembro quando... Isto é mais não sei se é tanto uma memória como uma impressão ou uma emoção, mas lembro-me de levarem a ver o ET nos Alfas ali ao pé do Arieiro e ter saído a meio do filme, porque assustei-me tanto que quando o ET estava no meio do milho e ele aparece de repente, o gajo está a seguir, ele está a seguir os M&M's e de repente ele aparece no meio daquilo e de eu sair a correr porque não aguentava. Minha mãe conta, e eu lembro-me vagamente disso também, de me levar a ver o Gremlins e eu estar a falar com o ecrã e a dizer cuidado com os Gremlins, eles estão atrás de ti. E minha mãe um bocadinho embaraçada a dizer para me calar, que aquilo era só um filme. Mas portanto os filmes para mim sempre foi uma coisa muito, que eu sempre tive uma grande facilidade em me entregar a eles, em vivê-los e um grande fascínio pelo cinema. Portanto, os filmes aparecem primeiro. Eu ia aos videoclubes, era sócio para ir aos 4 ou 5 videoclubes. Fazias cópias depois? Fazia cópias, copiava para VHS, para as cassetes VHS, ainda isso tenho muito. Mas vem-me acima de tudo a sensação de querer ver um filme e de percorrer as capelinhas todas, ou seja, havia 2 videoclubes no centro comercial de Portela, que eu ia lá tentar encontrar o filme, se não encontrasse apanhava o autocarro e ia até Moscavide, onde havia mais 2 videoclubes do qual eu era sócio, até conseguir encontrar esse filme. E vem perfeitamente onde é que eles ficavam ainda. Portanto, eu tinha essa coisa de alugava 2, 3 filmes, via 2, 3 filmes por dia. Portanto, eu sempre tive esse amor ao cinema e essa paixão pelo cinema. Era uma forma de estar entretido quando não havia tanta oferta a nível televisiva, nem o streaming, nem essas coisas todas. Havia 4 canais, 2 talvez. Sim, mas havia muito estes 4 canais também, mesmo do Agora Escolho, vemos desenhos animados, vemos dessas coisas todas. Acima de tudo era uma vontade de ver tudo, sabes? Eu veio perfeitamente começar a alugar filmes e ter uma vontade de ver tudo. Cada vez que aparecia uma novidade eu queria ver aquele filme. Sempre houve alguma coisa, não sei, nas pessoas que contam histórias através de imagens e diálogos que me fascinou. Essa entrega a um mundo imaginário, essa possibilidade de ver o mundo pelos olhos de outras pessoas, viver as experiências pelos olhos de outras personagens, não tem nada a ver contigo, de outras culturas, de outras línguas. Isso para mim sempre foi uma coisa absolutamente fascinante. Portanto, eu não sei bem, não é que isso veio. Eu acho que a minha mãe a levar-me ao cinema quando eu era miúdo ajudou certamente e foi muito formativo nesse sentido, mas a minha família não tem passado de cinema. O meu pai nunca veio muito ir ao cinema, a minha mãe sempre gostou muito de ver coisas também, eu levava-nos de facto, mas não tinha na minha família ninguém que trabalhasse nessa área ou ninguém que estivesse relacionado com essa área. Portanto, foi mais uma coisa que, não sei, eu acho que tinha, não vou dizer que tinha dentro de mim, mas foi uma paixão que eu descobri muito rapidamente, mas nunca pensei que fosse uma possibilidade de vida, se fosse uma possibilidade de um futuro ou de uma profissão, seja o que for. Portanto, para mim era mesmo
gostava de ver filmes, eventualmente talvez ser crítico de cinema um dia, quem sabe. E foste mais tarde? Sim, fui mais tarde, mas tanto que eu não segui a área, nunca levei muito a sério essa possibilidade. Em que medida o filme Terror na Autoestrada influenciou o teu interesse pelo cinema? É mais um daqueles filmes que eu tive uma reação muito visceral, mas são vários, mas o Terror na Autoestrada na altura, eu lembro que era miúdo, que não devia ter visto o filme nessa altura, mas acima de tudo havia um niilismo. Ainda hoje gosto muito do filme, eu lembro-me muito bem, apesar de não o ver há muito tempo, lembro muito bem do filme. Rutger Hauer e Thomas Howell e aquele jogo que era do gato e do rato, mas era mais do que isso, era ali uma entidade maléfica que não poderia ser detida. Portanto, havia ali um niilismo que eu me identifiquei bastante, não de me assustar, mas de me impressionar acima de tudo, sabes? Mas são muitos os filmes que na altura me marcaram muito. Eu lembro de ver o Comando, a Portela também tinha o Anuxa e o César, que eram 2 cinemas. E de facto, como éramos tantos miúdos, aquilo era extraordinário. De ir ao cinema, íamos ao cinema à meia da tarde, os lugares não eram marcados, estar a sala absolutamente cheia. Tinhas de sentar nas escadas, ou ias com um amigo sentava-se ali, tinhas que ir lá para baixo. Está tudo cheio, a sala cheia a ver o Comando, percebes? A ver filmes que tu não dirias nada por eles, mas a sensação de ver o filme em sala, essa sensação comunitária que infelizmente se está a perder agora com o streaming e com as pessoas, ser uma coisa cada vez mais individual e não coletiva. São coisas que ficaram absolutamente comigo e são muitos os exemplos que eu te podia dar. O Terror na Autoestrada lembro-me de vir em VHS, foi uma coisa que eu aluguei, mas aí também, não havendo internet, eu na altura não havia assim tantas revistas de cinema, nós procurava, havia uma coisa que na verdade eu perdi agora. Quando vou ver algum filme já tenho uma expectativa sobre o que é que o filme vai ser e sobre o que é a história, e conheço realizadores, atores, é muito raro ir para um filme às escuras, não sei o que é que o filme se trata. E havia basicamente, tu metias a cassete no leitor de VHS e o que ia acontecer a seguir, estão a fazer a mesma ideia do que ia acontecer a seguir. Eu acho que na altura nunca tinha visto um filme assim tão nihilista, né? O filme foi criticado na altura precisamente por esse nihilismo, por essa representação do mal, que é um mal absoluto, mas não há redenção, não há uma moral da história, não há nada, a não ser que de repente enfrentas uma força que te quer destruir e o máximo que podes fazer é tentar sobreviver a ela. Portanto, é curioso esse exemplo só por isso, não é uma coisa que seja inspiradora, não é uma coisa que é tipo, como é bom o mundo, é exatamente o oposto, é que o mundo pode ser uma coisa terrível. Mas deixa-te a pensar. Deixa de pensar nisso, exatamente. Isso é um bom filme, não é? Não é, tanto como lembro, não, isso tudo estava muito bem realizado também, e o Rutger Hauer estava absolutamente terrível, o gajo era absolutamente comparável. O que é que te fez estudar jornalismo? Porquê jornalismo e não outra área qualquer? Foi um bocado por exclusão de partes, ou seja, eu fui sempre um aluno um bocado mediante também, e fui seguindo, apesar de nunca ter chumbado, e deixando uma cadeira para trás aqui e ali, havia coisas que eu claramente não tinha jeito nenhum, que é matemática, física, esse tipo de coisa. Portanto, quando eu fui estudar, e na altura acho que era a área D, que era tipo comunicação, ou línguas, não lembro o que é que era. Humanidades, foi um bocado tipo, eu acho que aqui eu vou-me safar melhor. Não é tipo, tinha uma grande vocação para. Não é, eu acho que aqui sou capaz de não chumbar. É o menos mau, não é? É o menos mau. Eu também conheço um gajo que fez esse percurso. Não, mas foi exatamente assim, não lembro de ser, não é uma coisa, não é mesmo isto, é mais, isto não é de certeza, portanto, deixa eu ver o que é isto. E portanto, segui por aí. Depois lembro-me de acabei o 12º ano, e por acaso até tive boas notas. Não, antes disso. Eu lembro de dizer à minha mãe que gostava muito de cinema, e ela sabia que eu gostava muito de cinema, e de irmos inclusive ter uma conversa à Escola Superior de Teatro e Cinema, onde me disseram o que é que era necessário para entrar. Na altura, portanto, aquilo depois de acabar o ensino secundário, eu devia ter 17 anos ou 16 anos, e pareceu-me imenso trabalho. Eu não queria prescindir das minhas férias de verão, onde eu ia para o Algarve com os meus amigos, e adorava fazê-lo, para estar a preparar um dossiê, uma candidatura à escola. Portanto, não o fiz, na verdade. Mas também porque eu acho que nunca acreditei que fosse possível, sequer, havia tão pouca coisa que era feita em Portugal, na altura. Havia algumas novelas, havia algumas poucas séries, o cinema não era também o cinema que eu gostava mais, ou que eu ia mais, não seguia com tanta atenção, posso estar sem justo. Portanto, sempre pensei, Portugal não se trabalha em cinema, ou as pessoas que trabalham em cinema não são pessoas como eu, que não vêm de lado nenhum, não sabem, não tem ninguém ligado à área. Portanto, pareceu-me sempre, isto nunca vai acontecer. Portanto, também não levei a sério a possibilidade de eventualmente ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, e nem sequer concorri, não tentei. E aí fiz as provas da frição, ou lá como é que chamava na altura, não lembro os testes que tinhas de fazer, lembro de fazer um de filosofia e um de, já não lembro o que é que era. E tive até boas notas e acabei por entrar para comunicação social.
na verdade. Entrei para a comunicação social aliás, não entrei para a comunicação social, eu entrei para a antropologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sabendo que do segundo para o terceiro ano, até o segundo ano as cadeiras eram iguais para todos os cursos, para todas as licenciaturas, e eu, do segundo para o terceiro, podia mudar para a comunicação social, que foi o que eu fiz. Portanto, é uma espécie de maldrabice, de um hack, como agora se diz. E, portanto, fiz isso. Mas também foi... Achei que nunca era tipo, eu acho que vou dar um grande jornalista. Foi tipo, mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Não sei o que é que fazer a minha vida. Até eu gosto de escrever, apesar de na altura dava imensos erros ortográficos, mas tudo bem, mas eu até gostava de escrever. Lembro de ter feito boas redações, tipo na quarta classe, percebes? E de ser muito gabado em algumas redações que eu escrevi. Portanto, tinha aquela sensação de que escrever, contar histórias podia ser um caminho e, portanto, comunicação social poderia fazer sentido. E fui para a comunicação social. E pronto, foi um bocado isso. Mais uma vez foi sempre tipo exclusão de partes, percebes? Foi tipo... Eu sou um péssimo exemplo porque não sou aquele gajo tipo, eu desde cedo que soube o que é que queria fazer e trabalhei imenso nesse sentido. Eu fui para a comunicação social e tal. Adaptando à vida, às circunstâncias de... Fui tomando decisões conforme a necessidade de tomar decisões aparecia, na verdade. Trabalhaste em jornalismo? Trabalhei na revista Focus. Aliás, comecei na Semana Informática. E porque eu não acabei a licenciatura. Eu não gostava muito do curso, achei um bocado seca. Era muito cega para ti? Não era bom. O curso não era bom porque não havia muito trabalho prático, era muita teoria, mas não se fazia uma peça de rádio, não se fazia uma peça de televisão, sabes? Eu era um bocadinho só ver manuais e tentar replicar aquilo que os professores diziam no teste, que não parecia muito motivante, mas mesmo que cheguei até o quarto ano, também nunca chumbei. Fui deixando a outra cadeira para trás. Mas também não acabei, faltam 2 cadeiras ainda que nunca irei fazer. Mas depois no quarto ano, através de um primo, conheci alguém na Semana Informática, precisavam de um jornalista e arranjaram um bocadinho essa cunha e eu fui para a Semana Informática, o que foi muito educativo porque eu não sabia nada de informática, portanto também ajudou-me um bocadinho a desenrascar, a fazer perguntas, a contrariar um bocadinho essa timidez que eu sempre tive nessa altura. A escrita era uma forma de libertar a timidez? Não sei se era uma forma de libertar a timidez, acima de tudo eu tentava replicar essas coisas dos filmes que eu via, ou seja, o que eu acho que desde cedo tive nessas tais composições que eu fui fazendo era encontrar já naquilo que eu via de forma subconsciente umas determinadas ferramentas narrativas que funcionam na forma de contar histórias. Isso é engraçado porque isso é muito intuitivo, de certa forma. Eu acho que podes aprender, mas a maneira como tu aprendes de forma subconsciente enquanto observas coisas ou vês coisas é muito interessante, sabes? Não estás a fazer um esforço para fazer, mas são coisas que ficam. E é curioso porque agora tenho uma filha de 5 anos, a Júlia. Eu gosto muito do quarto, estamos a filmar aqui esta sala. Eu mais ou menos, ou pelo menos puxei tudo para acabar. Ela também já tem um bocado isso, ou seja, ela consegue já antever algumas coisas que vão acontecer porque já as viu antes, sabes? Portanto, ela já sabe, e ela quando conta histórias, ela gosta muito de contar histórias, tu percebes que tudo aquilo que ela vê já contribui um bocado para essa formação da sua própria voz. Portanto, eu acho que na verdade tinha um bocado isso, ou tive um bocado disso. Já perdi qual era a tua pergunta. Não te preocupes nada, era quando continuaste a trabalhar em jornalismo depois da Semana Informática. Não, depois foi Semana Informática, eu tive há algum tempo. E até me safei bem, mesmo bem, acho tipo aí 6 meses, mas mesmo no final já tinha feito uma capa ou outra, mas depois percebi que não gostava daquilo, na verdade não gosto de informática, nada daquilo me dizia grande coisa. E lembro-me de dizer ao chefe da ação da altura, vou-me embora. E a minha desculpa foi, vou acabar o curso, tenho que acabar o curso, quero acabar o curso. Que não, era só, não preciso estar a trabalhar ali mais. Portanto, voltei para a faculdade com a ideia de acabar o curso. Na altura faltava matemática, economia e o trabalho final, eu acho. Ainda acabei matemática, consegui fazer porque copiei tudo num teste, aqueles testes que o gajo estava a fazer o teste para tentar fazer, e estavam umas pessoas à minha frente que queriam passar as cábulas para os gajos de trás e eu dava-me só 5 minutos. Já preciso 5 minutos para fazer isto rápido e fiz, e tive para aí 12 e passei. Economia depois nunca fiz. E aí tive uns amigos de curso, o Gonçalves e o Pedro Paixão, que tinham acabado o curso, estavam de facto a seguir jornalismo e foram para a Focus, estava a iniciar a Focus na altura, na Impala.
e eles deram-me o meu nome como um gajo para ir trabalhar para Ciência e Tecnologia. Aí outra vez de Tecnologia, outra vez. E convidaram-me para ir para lá, para ser estagiário na altura. Estágio renumerado. Portanto, uma coisa fixe até, que acho que não sei se agora é replicável. E eu fui para lá, aceitei. Isto pareceu-me tipo, já era uma news magazine, uma coisa, sabe, semanal, era uma coisa um bocadinho mais séria, e eu achei, olha, vou aceitar o desafio, vou para lá. Também estar aqui a acabar um curso para não sei porque é que isto vai me ajudar, o que é que isto vai servir, sinceramente. E portanto fui. E aí estive na Ciência e Tecnologia, na Fox, acho que tive 2 anos e tal. Foi bastante tempo. Foi, e comecei na Ciência e Tecnologia, mas aí já dava, por exemplo, porque havia a secção de cultura também. Já fazias uma perninha. Já dava para, eu não quero, eu posso escrever aqui sobre os Pearl ou posso escrever aqui sobre o Fight Club, ou sobre Magnolia, uma coisa assim, os filmes que saíram na altura, em 99, e deixávamos escrever um artigo ou outro, depois eventualmente fui para a secção de cultura, e aí já me senti um bocadinho mais à vontade. E aí decides ir para Nova Iorque estudar cinema. Porque depois a revista seguiu um caminho que não me pareceu o caminho mais interessante. Na altura houve uma mudança de direção, estava o Miguel Goberno, saiu o Miguel Goberno, e as pessoas que foram trabalhar ou que começaram a gerir os destinos da revista não me pareceram, o caminho que estavam a seguir não me parecia a mim o mais estimulante. E eu lembro disso também, e é curioso porque eu lembro-me, sabes que as memórias são tramadas, porque tu às vezes reconstróis as memórias para criar a tua própria narrativa, não é? Um bocado, ou para embelezar um bocadinho o teu caminho. Portanto, eu corro sempre o perigo de estar a fazer isso. Eu uma vez entrevistei um gajo, um escritor que eu gosto muito, mas na verdade que é o Chuck Palahniuk. Entrevistei-o em Nova Iorque. Quando estava em Nova Iorque, eu tentava fazer os artigos para cá, e na altura eu dava por causa do Clube de Combate, do Fight Club, e tinha havido Survivor, uma série de romances dele. E quando eu comecei a entrevistar, o gajo disse, eu dou-te uma entrevista, mas quero que tenhas uma coisa em consideração. É possível que tudo o que eu esteja a dizer é mentira. Portanto, eu peço para teres a mesma coisa em consideração. As coisas que eu estou a dizer que se calhar não são necessariamente verdade, mas é a maneira como eu me recordo. Só embeleza um bocadinho mais. Não, é isso. O facto de tu te recordares de uma coisa não quer dizer que ela seja verdade. Claro. Totalmente verdade, porque a tua memória vai sendo manipulada por ti, pela pessoa que tu te tornas e pela maneira como tu olhas para ti próprio, acima de tudo. Portanto, eu não sei exatamente isso, mas lembro-me disto, acho que é verdade, de ter sido convidado a determinada altura, porque começaram muitas pessoas a sair neste período de transição da Fox, e de ter sido convidado para ser o editor da secção de cultura. E era novo, tinha para 23 anos, o que é? Eu pedi uns dias para pensar. Depois pensei, eu não sei se quer ser, é um bocado aquela piada do Groucho Marx, que o gajo diz, eu não quero ser sócio de nenhum clube que me aceite como sócio. E eu pensei, não quero ser editor de uma revista que acha que eu vou ser o meu editor, já que é uma coisa que não está a bater certo. Então decidi aí nesse momento não aceitar, não só não aceitei, como também decidi sair da revista. E depois estava um bocadinho nesse período de transição, ver o que é que ia fazer da vida, até ficar a pensar, olha, desta que vou acabar o curso, talvez que se acabe as 2 cadeiras. E essas 2 pessoas que eu tinha conhecido na faculdade e com quem me dava muito bem, o Hugo Gonçalves e a Patrícia Paixão, estávamos vendo perfeitamente num jantar dos gajos que tinham-se despedido, um jantar de despedida da Fox e não sei o quê, sabes o que é que vamos fazer da vida, não sei o quê, e não me lembro o que é que tive ideia, não fui eu certamente, disse, sabes o que é que íamos fazer, é ir passar uma temporada em Nova Iorque, vamos para Nova Iorque. Eu nunca tinha estado em Nova Iorque, nunca tinha estado nos Estados Unidos sequer. E a ideia pareceu-me brilhante. Portanto, eu disse, bora, vamos para Nova Iorque, porque é que a gente não há de ir para Nova Iorque? Não sei o que é que estou a fazer da vida, de qualquer maneira, vamos para lá. E fui para lá. Nós os 3 combinámos, arranjámos lá uma casa, primeiro em Jersey City e depois mesmo em Manhattan, e estive lá 2 anos a viver. Viveste mesmo em Manhattan? Vivi 2 anos. Brutal. E foi peculiar também, porque nós tínhamos já tudo marcado quando aconteceu o 11 de setembro. Ou seja, eu lembro de acordar com o 11 de setembro, aquela tragédia horrível, e de mim dizer-me, tipo, já não vais para Nova Iorque, não vais. E tu, não, vou. E nós decidimos ir ao mesmo, sim. Foram na mesma, fomos na mesma, sim. Já tinha tudo. Há outro pedaço de história que eu acho que é interessante. Estes detalhes que enriquecem sempre qualquer narrativa, que é, eu fui como visto jornalista. Porquê? Porque eu tinha pegado só esta parte. Porque eu tinha sido um dos primeiros jornalistas de um jornal de bairro da Portela, Notícias da Portela. Então, que tinha sido fundado, e foi fundado por um amigo da Portela, lá tal, Filipe Isménio, da minha rua, do 119, e portanto trabalhei, escrevi artigos para Notícias da Portela enquanto estava a estudar e tal, e até era uma coisa que eu gostava de fazer, portanto aí já escrevia também artigos, e disse ao Filipe Isménio, olha, escreve-me aí uma carta para eu mostrar na minha embaixada, ou nos gajos dos vistos americanos, a dizer que eu vou para Nova Iorque ganhar, imagina, 60 mil euros por ano. Não, primeiro era uma declaração a dizer que eu ia para Nova Iorque como correspondente do Notícias da Portela.
E deram-me isto. Deram isto. Deram. E essa dos 60 mil euros foi, quando estava a alugar a casa, nós precisávamos de uma declaração do nosso empregador a dizer: este senhor está aqui, é correspondente de Notícias da Portela e ganha 100 mil euros por ano, que é para desalugarem a casa. E eles acreditavam nisso. Portanto, foi genial, estive lá com um visto de jornalista de Notícias da Portela. Já tens mais um motivo para escrever um dia, quando tiveres falta de inspiração. Não, isto é coisa, é um detalhe giro, mas São detalhes muito giros Yeah. e muito interessantes. Isso, E vocês estudavam só, trabalhavam? Diz-me só uma coisa, restaurantes. o Gonçalo escreveu o Portugal Meu Amor, para a SIC Radical. escreveu, acho que sim. Isso já foi bom, não foi? Eu adorei esse. Yeah. Quem não viu não sabe o que Sim. está a perder. É Yeah. um retrato de Portugal, um retrato Isso já social foi há muito, pois é, genial, já disso, yeah. com um argumento Yeah. incrível. Se o ouvir esta entrevista, não o conheço pessoalmente, muito obrigado. Aprendi muito contigo a ver esse programa e adorei. Lembro disso, yeah. Ou seja, vocês estudavam, trabalhavam, como é que era? Só Não, depois foi estudavam? lá um bocadinho, cada um fez um bocado a sua cena. Uma coisa em comum dos três é que fomos os três trabalhar para restaurantes. Trabalhaste num restaurante? Trabalhei no restaurante 2 anos. 2 anos? Sim, sim. Que restaurante é que era? Foram vários. Trabalhei no Independent primeiro, que era um restaurante americano. Depois o Independent fechou, não por minha culpa. Também não deve ter ajudado. Mas, fechou e depois trabalhei num que não me lembro, mas só 2 semanas até um chefe austríaco me despedir, porque eu confundi alcachofras com alcaparras. A palavra, não o alimento, mas enganei-me na palavra e ele achou que eu não tinha possibilidade de lá trabalhar mais. E depois fui para um restaurante italiano chamado Giorgioni, que era mesmo à frente de um restaurante português chamado Pão, onde muitos dessa comunidade portuguesa que ia para lá tentar a sua sorte, atores, escritores, seja o que for, acabava a trabalhar porque o Jorge tinha essa capacidade e essa generosidade de ajudar as pessoas que iam lá e metia-nos a nós todos ali a trabalhar naquele restaurante. Eu nunca trabalhei no Pão, mas trabalhava no Giorgioni, que ele era um dos sócios do restaurante. E foram 2 anos disto, 2 anos ali a A trabalhar. estudar e a trabalhar e Estudar, divertir sim. também. Não, ou diverti muito, fogo. Muito. Portanto, eu no meu caso, assim, fui aí. Tu foste solteiro Fui, para Nova fui, Iorque. claro. Então deu para divertir à vontade. Deu. Aquilo foi. Olha, é como escrevi agora num guião, aquilo é uma cidade que mantém no estado de adolescência perpétua. Era na Bonita altura, frase. pelo menos. Na altura, estamos a falar de 2002 a 2004, mais ou menos. Agora suponho que a cidade já tenha mudado muito. Mas o que eu fiz, quando estava, ou seja, depois a ideia é sempre ir para lá, tentar arranjar uns artigos para vender para cá, para ganhar algum dinheiro, porque eu precisava ganhar dinheiro, apesar de tudo. Mas depois também percebi rapidamente que isso não ia a lado nenhum, demorava a pagar, não era assim tão fácil vender artigos, etc. E então aí foi, vou arranjar um trabalho num restaurante, ou seja, o visto de jornalista não dava para trabalhar no país, dava para entrar e sair conforme tu te apetecia, não é? Portanto, havia a vantagem de trabalhar num restaurante, tu podes trabalhar ilegal, nós estávamos todos ilegais a trabalhar nos restaurantes, porque ganhas só gorjetas, portanto não é necessário ir para a pelada, vá. Portanto, começámos todos a trabalhar em restaurantes e foi aí que quando eu estava nessa coisa de o que é que eu vou fazer à minha vida, que eu voltei a essa paixão primordial do cinema, sabes? Essa paixão inicial do cinema e decidi, mesmo na altura vendia-se, agora já não é preciso que todos vão buscar a internet, mas vendiam-se guiões na rua, por exemplo, passavas e estavam a vender o guião do Pulp Fiction por $1. Alguém tinha imprimido o guião do Pulp Fiction, encadernados e deve estar para aí, guardei. E eu comprei o guião e acho que foi a primeira vez que olhei para um guião em papel, né? vi o formato, como é que está formatado e como é que estão os diálogos, como é que estão o cabeçalho de cena e a descrição de cena e diálogos, etc e tal. E pensei, tenho imenso tempo livre, entre trabalhar em restaurantes e não trabalhar, vou experimentar escrever um guião. Não trabalhaste num videoclube como montar? Não trabalhei, no Video Archives, não. E portanto escrevi num bons tempos vivos, ia para cafés e escrevi um guião. Escrevi uma longa-metragem de 120 páginas, que se chamava, o primeiro era God Complex. E consegui escrever um guião. Ou seja, escrevi um guião de 120 páginas. O guião era uma merda, mas tinha escrito um guião de 120 páginas. E era com base naquilo que também tinhas aprendido na escola onde estavas a estudar cinema em Nova Iorque? Não, isso foi antes de tudo. Foi antes de tudo? Antes de tudo. Foi só, deixa-me lá ver se consigo escrever um guião. Baseado num guião do Pulp Fiction? Só com o formato. Ou seja, a história é completamente original. Sim, mas o formato é isto. O formato é Deixa-me cá ver se eu sou capaz de fazer. Café, não sei o quê. João entra na sala e depois diálogo. João, olá, tudo bem? Sabes? Só isso. Formatado, como é que aquilo fosse. 120 páginas. 120 páginas. E o guião era péssimo. Mas eu tinha conseguido escrever um guião. Olha, consegui fazê-lo, não é? E ainda hoje, quando dou aulas, digo aos meus alunos, o facto de terminares um guião
por muito mal que seja, é o primeiro passo. Porque tu conseguiste fazer, a maior parte das pessoas não consegue. Fica ali, chega à página 50 e não sabe para onde é que há de ir. Portanto, o facto de ter feito foi uma motivação, mesmo que fosse mal. E aí é que eu decidi, vou começar a tirar umas aulas, fiz uma coisa na altura era Gotham's Writers Workshop, e depois também um certificado na NYU, onde me possibilitava-me tirar várias cadeiras no próprio tempo, de acordo com a minha disponibilidade financeira e etc. E sempre a escrever, foi tipo, agora vou escrever outro. Escrevias em português ou em inglês? Inglês. Porque eu achava que ia ser descoberto pelo Martin Scorsese, né? Portanto escrevi tudo em inglês, achar que não, isto aqui vai ser fixe, depois vou trabalhar aqui nos Estados Unidos. Não tinha essa ilusão, mas... Call Girl é escrito inicialmente em inglês? Não. Não? Totalmente em português? Totalmente em português. Isso nunca foi coisa. Não era uma ideia que já tinha? Não, a ideia era da APV, não foi minha, da Pedro. Ele contratou-me para trabalhar no Call Girl. Okay. Mas, portanto, o segundo guião que eu fiz, aí sim já ter aulas, o que permitia escrever aquilo de forma mais competente e ter o acompanhamento de professores e ter feedback, não sei o quê, que foi um guião que chamava-se, este melhorzito, era Strange Everyday People, que nunca aconteceu nada com esse guião, mas quando eu voltei foi esse guião que o António Pedro leu, António Pedro Vasconcelos, e que achou, este gajo é capaz de ter algum jeito para isto. Como é que tu conheceste o António Pedro Vasconcelos? Através do amigo, Miguel Menezes. Eu voltei para cá, portanto foi no final de 2004, acho eu, portanto foi estágio 2 anos e pouco. Estamos a falar no europeu que se realizou de futebol em Portugal. Sim, eu cheguei, depois, em 2004 foi o europeu cá. Foi. Perdemos em casa. Contra a Grécia. Primeiro jogo e o último contra a Grécia. Não, isso foi perfeitamente ver com amigos. Mas pronto, quando eu voltei... E porquê que voltaste? Estavas farto de estar lá? Não é questão de estar farto, só que tive a percepção, que aquilo era demasiado divertido, que eu corria o risco de ficar bem imenso tempo à espera que alguma coisa acontecesse e nada ia acontecer. Porque, eu, apesar de tudo, estava a tentar escrever em inglês, mas escrever em inglês já 50 mil gajos escrevem melhor que eu na mesma rua, percebes? Portanto, achei que não fazia sentido, achei que era um sonho que nunca seria concretizado, eu estar a escrever em inglês, a tentar ser lido, a tentar que alguém me desse uma hipótese. Portanto, aí percebi, melhor eu vou tentar voltar para Portugal e tentar contar histórias da minha própria língua, sabes? A tentar pegar nisto tudo que aprendi e tentar trabalhar lá, talvez seja possível, não é? E portanto eu voltei, o Hugo já tinha voltado, também já havia um certo cansaço, estava assim instalado. Os teus colegas e amigos já tinham regressado? Os teus colegas? A Patrícia ficou mais um bocadinho, o Hugo já tinha vindo embora, portanto romancista, começou a publicar e tal. Portanto eu voltei nessa altura e também senti a grande perspectiva. Aliás, ainda fui trabalhar um bocadinho. Qual era a revista? Acho que era Sábado, sim. Para Sábado. Crítico de cinema? Não, mas tinha uma avença na Sábado. Como jornalista? Sim, ainda escrevi uns artigos. Era Sábado, era. Posso estar a fazer confusão, mas tenho quase certeza que era Sábado. Que depois também vim mais tarde a escrever artigos, crítica de cinema para Sábado. E ainda tive lá uma avença onde fazia uns artigos e tal, mas aí comecei também a tentar, sendo que eu não conhecia ninguém na área, tentar fazer contactos, tentar ver se alguém estivesse interessado em ler o meu trabalho, ou conhecer o meu trabalho, ou dar uma oportunidade. E lembro-me de escrever inclusive e-mails para todas as produtoras que eu conseguia encontrar na net, né? Portanto tinha outro tipo de contactos, e de ninguém responder. Ninguém literalmente respondeu. Tenho um amigo, Miguel Menezes, da Portela também, dos Tais Amigos de Juventude, que estava a tentar ser ator, estava a tentar seguir o seu caminho nesse campo, e tinha tirado um curso com a APV, com o António Pedro Vasconcelos, de representação, e ele é que me disse, olha, o António Pedro, é um gajo muito simpático, diz que está sempre aberto a ideias, diz que... e não queres apresentar-lhe uma ideia? E nós trabalhámos os dois numa ideia, e fizemos cenas dialogadas, e descrição de personagens, e sinopse, e tudo mais, e enviámos para o António Pedro Vasconcelos, que, sendo tipo impecável que era, infelizmente faleceu há pouco tempo, nos convidou para almoçar num restaurante italiano no Bairro Alto, e que disse que não queria aquela história de forma nenhuma, agradeceu o nosso esforço, mas não, obrigado. No entanto, porque foi uma das técnicas de desenrasca que eu aprendi em Nova Iorque, tinha o guião que eu achava bom, o Strange Everyday People, tinha na mochila e daí tipo, já agora eu acabei de chegar, não sei bem ainda o que é que vou fazer na vida e tal, mas diz-me se achas que eu tenho algum jeito para isto.
E dei-lhe o guião para ler, em inglês, e ele teve de facto a delicadeza e o cuidado de ver o guião e de gostar do guião o suficiente para dizer, olha, acho que tinha aqui uma ideia para um projeto, eu acho que eu já tinha trabalhado com outros argumentistas, as coisas nunca tinham corrido bem, ou o filme nunca tinha chegado ao ponto que ele gostaria que chegasse, e desafiou-me para escrever o Khal Drogo, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar verdadeiramente em cinema. E foi um sucesso esse filme. E foi um sucesso esse filme. Portanto, foi a partir daí. Marcou o cinema português. Não sei se diria tanto, mas na altura foi um grande sucesso. Há um antes e depois. É? Acho que sim. Acho que poderíamos dizer que sim. Coloquei isso um bocadinho em causa, mas não vou Voltaste a levar pessoas. Voltaste a levar pessoas. Não, isso foi bom. Foi bom. Assim, trouxeste novos públicos também. Talvez, não sei. Isso não cabe a mim dizer. O que eu sinto aí é que foi o facto de um filme. Foi um filme que fez algo que neste momento sinto que é cada vez mais difícil, que tornou-se parte da conversa da cultura popular. As pessoas de facto estavam a falar sobre o filme foi falado, foi discutido, o filme existiu e portanto, e só isso, acho eu, foi fantástico. Eu gosto, já não vejo filme há muito tempo, mas eu gostei muito de trabalhar com a APV, gostei muito do filme e do resultado final e acima de tudo, falando em termos quase dramatúrgicos, a minha história de origem é esse momento. Sem esse momento, nada mais. Depois começam a surgir muitas séries. Não, acima de tudo, o trabalho que fiz com o António Pedro foi um trabalho que teve continuidade, não é? Fizeram 5 filmes ou mais? 5 filmes. Sim. E depois, através daí, foram-me convidar aqui, eu vi, sabes, as pessoas gostavam, falavam comigo, olha, vamos colaborar aqui, não sei o quê, e permitiu-me esta coisa, eu acho que é extraordinária, de estar há muito tempo a trabalhar numa área em que é muito difícil ganhar a vida. Tu és responsável por uma grande mentira na minha vida, então, que é a Liberdade 21. Okay. Dizer que a vida no escritório de advogados era maravilhosa. E quando eu acabei o curso e experimentei 2 meses, disse isto não é para mim. A Liberdade 21 partia de uma grande falácia. Sério, era espetacular. Eu gostei imenso de trabalhar nessa série, imenso. Enganou muitos alunos que foram para a direita, acredita? Não, mas eu acho que é isso. O problema é que partia de uma falácia. Se aquilo fosse realista, os atores tinham que envelhecer durante todos os episódios, porque só o tempo, os processos demoram. Nós era tipo, ok, isto passa-se em 2 semanas, embora. Quer dizer, é uma falácia, mas em termos dramatúrgicos funcionava. Eu gostei muito de escrever essa série. Assim. Liberdade 21, acho que foi a primeira série que eu trabalhei. Não, mentira. A primeira série que eu trabalhei e eu gostei muito de fazer. Era uma coisa que chamava-se Pica. 101 episódios, ou 102, tu escreveste, não foi de seguida? Estava na RTP2. Estava na RTP2. Escrevi com a ajuda do Artur Ribeiro e gostei imenso de escrever. Escrevias diariamente? Não, aquilo era um trabalho a tempo inteiro. Né? Então, nós imagina, cada semana eram 5 episódios. Também eram, como aquilo era cruzado com uma espécie de reportagens que eles faziam sobre a atualidade e sobre a cultura, não sei o quê. Então, em termos de ficção, acho que tinha que escrever para aí 7 minutos. Não era grande coisa. Agora, o que eu gostei de fazer isso é que deu-nos uma liberdade criativa tremenda. E acho que nunca ninguém deve ter visto todos os episódios, mas nós acabamos de uma maneira que é muito fora, que é muito... Portanto, vamos aquilo para sítios que acho que são um pouco vulgares da ficção portuguesa, pelo menos. Aquilo acabava com a desconstrução da própria realidade. Eles a perceberem que eram atores, percebes? Aquilo era assim uma coisa muito fora. Eu e o Arthur entramos no episódio e fazia argumentistas. Muito giro. Portanto, aquilo foi assim uma cena muito fora e na altura era produzido pelo Filipe Reis e pelo Gil Miller. Depois o meu não, era Filipe Reis e Gil Ferreira. E eles deram-nos imensa liberdade criativa. Mas tiveste uma série que eu também acho que foi interessantíssima e que quem não viu não sabe que está a perder, Os Filhos do Rock, o lado A e o lado B. Sim, Filhos do Rock é Pedro Varela. É espetacular, é. Sim, espetacular. Sim. Eu também acho que Pedro... Foi uma série que me levou a querer viver naqueles anos, sabes? Sim. Tu nasceste já perto, nasceste... Não era bem, eras um miúdo, não é? Mas eu que nasci 10 anos depois, eu gostava de ter vivido naquela cena. Aquela série levou-me àqueles tempos, não é? Sim. No pós-revolução, no início do rock em Portugal, onde a música, no fundo, a intervenção vai sendo um bocadinho apagada aos poucos pelo início do rock da Margem Sul. Certo. Tudo isso. Não, eu gostei de trabalhar a série, mas eu acho que na minha carreira a distinção que eu faço há projetos, porque eu estou desde o início, ideias minhas ou ideias que me contrato desde o início, e depois há projetos para os quais tu és contratado para trabalhar, né? E para quem não está lá em casa, vamos explicar isto. Há projetos em que o Tiago é há projetos que a ideia é minha, né? A ideia dele, e trabalha como quer, e fazes como tu queres. Trabalhas como queres. Tu és mais protecionista, da verdade. Estás a criar alguma coisa, ou estás sempre a criar, mas há coisas que estás em ti
Dá um exemplo, Até que a Vida nos Separe. Até que a Vida nos Separe foi uma ideia do João Tordo, do Hugo Gonçalves e minha. João Torres já foi convidado aqui neste podcast, logo no início. Muito obrigado, João Torres. E ao pai de já foste, então. Muito obrigado aos dois. Mas aí é uma ideia nossa, e depois nós levámos o Sérgio Graciano, e depois colocar as mãos do Manuel Presa, e o Pés Irmão foi um bocado a mesma coisa. São coisas, e há filmes também, quer com o António Pedro, que são ideias minhas, e depois nós começamos a desenvolver, começamos a trabalhar. É um trabalho de equipa? É um trabalho de equipa, sim. Flexível? Em que sentido? Se o realizador diz, vamos alterar aqui um bocadinho isto, os atores, ou o diretor de fotografia, ou isso. É o meio do realizador, apesar de tudo. Os argumentistas não estão lá depois a ver o que é que eles estão a filmar. Eu acho que tem que chegar a um ponto de conforto, e acho que os realizadores também sabem, quando são projetos que vão ter às mãos e que não nasceram neles, que eles também estão, na verdade, a executar uma visão e uma história que já vinha de antes, não é? Não quer dizer com isso que eles tenham menos participação criativa, pelo contrário, acho que é uma coisa absolutamente complementar. Mas o que eu estava a dizer, por exemplo, Os Filhos do Rock é uma série que eu gosto muito, que acho que o Pedro Varela fez um trabalho fantástico. É uma série que foi criada pelo Pedro Varela e realizada pelo Pedro Varela. Eu fui um tipo que ele contratou para o ajudar a contar aquela história, e a minha função como argumentista é ajudar a contar a história do Pedro Varela, não é a minha história. Não quer dizer que depois não meta lá coisas minhas e sei que ele vai gostar e acho que se adequa e acho que bate certo, e ajudá-lo se eu achar que ele está aí para o caminho errado, dizer, olha, vá lá se este caminho não é mais interessante. Portanto, há esse bate-boca e essa sinergia criativa, mas o meu trabalho principal é ajudar o Pedro Varela, neste caso, dos Filhos do Rock, a contar a história que ele quer contar. Tal como o António Pedro também, os filmes que eu fazia com ele, ou qualquer outro realizador, eles dizem-me o que é que querem, quando a ideia é deles, eu tipo, ok, eu percebo o que é que estás a querer fazer, então vamos começar a conversar. Portanto, eu estou a ajudar as pessoas a contar a sua história. Na verdade, o meu trabalho é esse, mas quando a história nasce de mim, já muda um bocadinho a dinâmica, percebes? Porque são coisas que eu começo a criar, mas também depois acaba por ser uma coisa é um trabalho de equipa. Mas eu imagino o gozo que deve ter dado de fazer A Revolta, em que foste argumentista, a capacidade de diálogos deste filme é espetacular. Obrigado. É mesmo, para quem não viu, tem uns diálogos fantásticos. Está na Max. Muito bom. Sim. E tem o teu lado realizador, ou seja, o realizador não te obrigou, olha, Tiago, vais ter de tirar esta cena, vais ter... Não. Tu fizeste aquilo que querias. Nunca é bem, porque... E o filme é espetacular. Tens produtores, tens atores, eu acho que é assim. Um elenco fabuloso. Sim. Obrigado. Mas é sempre um trabalho de equipa, ou seja, nunca é... Claro que ser realizador dá-te controle criativo, que tu não tens como argumentista, dá-te esse controle criativo, tu és a pessoa que está lá a tomar decisões, a não ser que depois o produtor te imponha determinadas coisas, ou o produtor acha que estás a fazer um mau trabalho e tenta ajudar ou direcionar as coisas para o outro lado. Pode ter também essa função se as coisas estiverem de facto a descarrilar, mas acima de tudo eu vejo as coisas como trabalho criativo, sendo que no final do dia sou eu que digo o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, ou o que é que ainda fica, ou o que não fica, ou se está bem feito ou não está bem feito. Sou eu que tomo as decisões no casting, sou eu que tomo as decisões na maneira como eles estão a dizer os diálogos, sou eu que tomo, eles tomam as decisões como dizem os diálogos, sou eu que digo, olha, eu acho que está fixe ou não está fixe, né? Basicamente é isso. Ou se usam aquela roupa ou se não usam aquela roupa, ou se este decor é bom ou não é bom. Onde escolheste o decor, a Casa da Revolta? Isso foi através da reperagem, foi através do Tino Navarro e todas essas Tino Navarro, produtor do filme. Isso é um trabalho que é feito mais uma vez um trabalho de equipa, portanto eu não escolho nada, me mostram opções. Tu sugeres... Aquilo, as pessoas veem o guião. No guião está tudo o que as pessoas precisam de saber para trabalhar. Era preciso uma casa com determinadas características e depois é o trabalho de produção, de reperagem. Já não é teu. Já. É meu no sentido de dizer, isto é bom, isto funciona. Ok, estou a perceber. Ninguém diz, olha, vais ter que filmar aqui. Isto serve, e tu vais ver uma casa, vais ver outra casa, vais ver outra casa, sugerir e depois tens opções. Dentro do cachê que há para o filme, do custo do tempo, do orçamento, das possibilidades que existem, sabes? A maior parte das vezes tens que adaptar muitas coisas do guião porque não bate certo com a realidade. Quando estás a escrever um guião, estás a trabalhar no mundo perfeito, tens todas as condições de produção, tens todo o dinheiro do mundo. Os diálogos de uma personagem é o diálogo de uma vida perfeita? Se a pessoa tivesse tempo para respirar, para pensar isso, e responder. Os meus diálogos, acho que há vários tipos de diálogos cinematográficos. Os diálogos que eu gosto de escrever são os diálogos que as pessoas diriam se tivessem um bocadinho de tempo a pensar, né? E eu acho que os diálogos, porque há diálogos são absolutamente naturalistas e têm que ser escritos de uma forma um bocadinho diferente. Os diálogos cinematográficos, no sentido que tu percebes
que os diálogos são escritos, mas a tua suspensão da descrença depois esquece um bocado disso, aí sim, são diálogos de escritor, não é? Tu paras, vais procurar a palavra certa, são espirituosos, ou têm um bocadinho de piada, ou têm rapidez de raciocínio, isso a maior parte das vezes nós no dia a dia não temos, não é? Esse privilégio de parar para pensar, é uma coisa de dizer alguém, estás a conversar e diz, ok, dá-me 2 minutos, já vem cá responder, não é? Mas isso não acontece. Mas, portanto, eu gosto muito destes diálogos construídos, gosto destes diálogos que têm uma espécie de uma melodia entre eles, inclusive. Eu gosto muito, diverto muito a escrever diálogos. Mas agora, o Revolta também tem, ou seja, essa coisa de realizar, que é um desafio que o Tino Navarro me propôs. Foi o Tino Navarro que teve. Não fui eu que andava a tentar, que eu gostava de realizar. Já tinhas feito uma curta. Já tinha feito uma curta também com amigos, em casa dos meus pais. Em Cascais, não foi? Um dia. Maluqueira. Foi um cartão de visita, não foi? Foi um desafio. Eu acho que a minha vida nunca mudou muito desde os tempos em que eu estava a tomar decisões conforme os problemas apareciam até este momento. Ou seja, eu nunca procurei ser guionista no sentido de fiz contactos e tinha trabalho para mostrar e, portanto, eu acho que trabalhei nesse sentido. E depois estou sempre preocupado com o trabalho seguinte, portanto, quer fazer um bom trabalho, quer ser um bom profissional, quer cumprir prazos, quer ser uma pessoa fácil de trabalhar, em determinado sentido, porque me preocupa muito o lado profissional da coisa, de eu ter que ganhar a vida e de... Tens de pagar contas no fim do mês, não é? Claro, preciso do próximo projeto, quer ter o próximo projeto, e acima de tudo também gosto de ter boas experiências profissionais para as pessoas, portanto, eu tenho mesmo que cumprir... O mercado em Portugal é pequeno, na tua área, muito é muito pequeno, há espaço para muito poucos. É porque não, basta olhar para a quantidade de produção que nós temos, não é? Não há um grande investimento na cultura, não há. Portanto, nós temos 20 filmes por ano de ficção, se calhar, talvez um bocadinho mais agora, quando comecei era menos. E agora há mais séries, há um bocadinho o sonho das séries, e Netflix e esse tipo de coisas, mas não deixa de ser um mercado muito reduzido. Quando eu comecei, há um lado que é um lado que tem de facto uma indústria que permite, se calhar, estar um bocadinho mais confortável relativamente a questões monetárias e tal, que é o lado das novelas. Novelas é a única garantia de coisas que estão constantemente a ser produzidas. Nunca escreveste uma novela? Não, porque acho que não seria bom. Acho que seria péssimo. Péssimo. Péssimo para início de novelas. Então nunca tive convites. Também uma vez, Patrícia Mulber, uma boa amiga que já escreveu novelas e que escreve, que me convidou, desafiou, e tive um bocadinho no vai, não vai, mas depois achei que ia fazer um mau trabalho, acima de tudo. Acho que ia, porque bem, não vejo muitas novelas, acho que há uma forma muito específica de escrever novelas, e acho que a minha forma de escrever guiões e de pensar histórias não se adequa muito com as necessidades das novelas, parece. E em que medida a realidade inspira a ficção? Faz tudo, inspira a ficção, a realidade inspira a ficção inspira a ficção, sabes? Eu acho que é difícil, acho que obviamente que a realidade inspira muito a ficção, no sentido em que tu vais vendo coisas que te interessa falar, que te interessa explorar, que te interessa pensar. Nunca estamos desassociados às coisas que nos rodeiam, mas também as coisas que tu lês, as coisas que tu vês, as referências que tu tens, as músicas que ouves, as séries que gostas, tudo isso pode influenciar um bocadinho. As viagens, tudo. As pessoas com quem nos cruzamos. Sim, eu acho que é impossível separar entre a realidade e tudo o resto, sabes? A realidade é tudo. É tudo. A ficção faz parte da realidade, da tua realidade, quero dizer. Portanto, a mim eu não sinto a buscar muito a minha própria experiência. Vou buscar de vez em quando algumas coisas, naturalmente. Mas tudo me inspira, sabes? Eu, às vezes... Estamos aqui na tua sala de estar, onde há muita coisa da tua filha, muitos brinquedos, isto é uma alegria, é uma alegria. Não tenho nada. Se tu tivesses de escrever o argumento da vida dela, como seria? Neste momento não escrevi o argumento da vida dela, acho que seria uma seca, na verdade. E ela está-me... No futuro, o que é que tu gostavas de escrever? Ela está-me a tentar convencer a escrever um filme infantil. E ela já tem uma história ainda por cima. Ela diz, pai, eu digo-te a história e tu escreves o guião. Portanto, mais facilmente faço isso. Eu acho que isso é uma boa ideia que eu gostava de fazer. Talvez até para um livro infantil um dia, só uma história que é ela que está a contar. Porque ela tem muito jeito para contar histórias, mas também tem aquele lado absolutamente... Ela não é muito boa em estrutura, é verdade. Os diálogos dela precisam de trabalho também, mas... Precisam de ir termos aulas contigo? Eu tento explicar. Ainda das aulas? Não dou algum tempo. Eu gosto de dar aulas, mas tenho estado muito ocupado, na verdade. Portanto, tem sido complicado a mim encontrar, apesar de tudo, obriguei-me essa disponibilidade, sabes, não só de tempo, mas para o meu trabalho dos alunos, e eu
eu faço aquilo meio culpa. A última vez que dei aulas, sinto que alguns alunos podem ter ficado decepcionados comigo porque não dei feedback em tempo útil, ou depois que eu tenho que pedem para ver guiões com toda a naturalidade e depois tu não consegues responder essas necessidades dos alunos. E achei que para dar aulas tenho que estar absolutamente disponível para fazer. E neste momento não consigo. É difícil ter muitos trabalhos ao mesmo tempo e conseguir escrever os prazos. É um bocado. Estás a escrever quantos trabalhos neste momento? Eu tenho vários projetos que estão um bocadinho em fases diferentes, que é algo que me ajuda, porque se tiver que estar a escrever coisas diferentes é muito complicado. Portanto, neste momento tenho um filme que estou a preparar para eu realizar. O segundo filme que vais realizar? Sim, tenho isso. Depois tenho uma coisa que já escrevi, que é uma série que o Manuel Pereza vai realizar, que é uma ideia minha e do Artur Ribeiro, Filipe Almeida Fonseca e do Luís Filipe Borges e do Nuno Duarte, mas aí já escrevi um episódio, é um bocadinho cada um escreve o seu episódio, e já o escrevi, mas tenho que trabalhar nisso, no sentido de ver os episódios dos outros, dar notas e tal, mas isso também vai ser, em princípio, acho que confirmar em setembro, acho eu, por aí. Portanto, isso também tenho o meu filme, tenho que acabar uma série que estou a escrever para o Henrique Oliveira, mas isso é a única coisa que eu tenho de facto de escrever, percebes? Portanto, isso aí posso dedicar à escrita. Acho que é isso. Já não estou a esquecer nada, estou tramado. Não, mas é isso que eu estou a fazer agora. E vão surgindo alguns trabalhos com regularidade? Tenho tido essa sorte de surgir algumas coisas. Não posso mesmo queixar, acho que tenho sido um privilegiado, absolutamente. Portanto, tenho tido alguns projetos, há outras coisas, ideias, por exemplo, tenho coisas no ICA e tenho ideias, pensei em algumas pessoas para ver se eles conseguem tê-las de pé. Eu acho que aqui o truque, não é o truque, mas é a necessidade para quem trabalha na minha área é ter muitas bolas no ar ao mesmo tempo, porque a maior parte delas vai aqui no chão, mas de vez em quando percebes que quantas mais tiveres no ar, mais hipóteses há de algumas caírem em cima da mesa. Portanto, eu tenho sempre muitos projetos em vários estados de desenvolvimento para garantir de facto que não enfrente essa angústia que já enfrentei várias vezes de e agora? Não tenho nada e o que é que eu faço? Meio que pagas contas no fim do mês, não é? Sim, cá qualquer argumentista te vai dizer isto. Sabes, tens que ir ao ICA, tentar arranjar apoio para a escrita e desenvolvimento. Sabes, tens que ir à consulta da RTP, de conteúdos, para ver se aí tens que ir com um produtor, mas para tentar vender uma série. Se bem que depois o ICA a maior parte das vezes remete outra vez, o RTP a maior parte das vezes depois pedem para ir ao ICA para tentar buscar mais financiamento, portanto é um bocadinho de coisa, e é um bocadinho esses prazos que nós trabalhamos, portanto também vou muitas vezes ao ICA à procura de dinheiro para escrever, e a maior parte das vezes com produtores associados, né? Portanto tens aí, o trabalho é um bocado esse, imagina, eu tenho aqui computador ideias para filmes e séries, imagina que eu agora chego ao final de setembro, outubro, e percebo, olha, não há nada agora, o que eu vou fazer é começar a contactar os produtores com quem eu trabalho, eu tenho boas relações, seja a MGM do Tino, seja o Luís Galvão Teles da FAD, com quem tenho trabalhado muito, ou seja, Graciano, ou Pereza, Manuel Pereza, e digo, olha, vais estar interessado nisto. Envio o material que tenho, portanto, parte muito também de mim, é o que eu estou a dizer, aí é diferente, que é que sou eu a tentar inventar o meu próprio trabalho, porque eu tenho esse lado de posso ser contratado para um determinado projeto, mas nunca vou ficar à espera que eu te falte toque. Se eu não tenho ninguém a ligar-me a dizer anda aqui a escrever e a gente paga-te. Então o meu trabalho é arranjar ideias, desenvolver ideias, seja para filmes, seja para séries, para depois andar a bater às portas, a dizer olha lá, isto aqui é muito fixe, não é? Não queres fazer? O que é que tu achas? Percebes? E é um bocado esse. É esse o trabalho. Nós, na nossa própria vida, somos o nosso argumentista, realizador ou ator principal? Acho que depende das vidas. Argumentista, ator, teoricamente, se tudo correr bem e tiveres controle sobre a tua própria vida e as condições que te rodeiam, és as três coisas, não é? Que não é inédito também. Um realizador que escreve e que interpreta um filme. Mas isto também estou a falar do alto do meu privilégio, na verdade, porque há muitas pessoas que têm vidas complicadas e condições tão adversas que é como se fossem só os atores a lutar contra obstáculos impossíveis. E não parece que tenha sido eles a escrever e a escolher as suas próprias dificuldades. Acho que elas são impostas por terceiros ou pelo sistema em que estão englobados ou pelas condições em que vivem, sei lá, tantos obstáculos que as pessoas encontram. Portanto, e se olharmos em termos absolutamente globais,
Eu acho que estamos um bocadinho todos atores secundários perante os grandes interesses e perante, sei lá, essas pessoas que de forma quase invisível controlam o teu destino, algo que é o que o mundo está a tornar, não é? Portanto, eu não acredito em Deus, mas acredito, é isso, que somos também um bocado vítima das circunstâncias. Eu tenho muitas dúvidas que qualquer um de nós tenha a capacidade de controlar o seu próprio destino. E ser realizador e argumentista é de facto controlar o destino de tudo. E isso aí, acho que só para o Elon Musk, gente, né? E eu diria que ele é mais um vilão do que o herói, mas pronto. Concordo com por aí. Mas percebes, acho que é uma pergunta um bocado difícil. Eu acho que eu tenho tido a sorte, por isso é que eu estou a dizer, tu perguntaste se a minha vida dava um filme. E que título seria? Se tivesse um filme, qual era o título? Tu davas o nome? Coisa nenhuma, não faço ideia, porque a verdade é que ou não um filme, uma vida, eu tenho tido de facto a sorte, não quer dizer que, repara, eu trabalhei imenso e trabalho imenso para conseguir sobreviver e para conseguir ser argumentista e conseguir trabalhar nesta área que na verdade sempre sonhei, que é o cinema, mas também tenho a perfeita noção de que não tenho tido grandes obstáculos, do sentido prático da coisa, não tive grandes perdas na minha vida, não tive, a minha saúde é boa, sabes, há coisas de facto que são absolutamente aleatórias, que às vezes tomam obstáculos impossíveis de ultrapassar. Eu nunca tive isso, apesar de tudo. Mesmo nos tempos difíceis de não saber como é que vou ganhar dinheiro e anos complicados, e tu percebes que estás à rasca e começas a colocar tudo um bocado em causa e a tentar perceber como é que eu vou fazer isto, isso são migalhas ao lado de obstáculos que outras pessoas ultrapassam e que pessoas nunca tiveram a capacidade sequer de tentar seguir o caminho que eu segui. Portanto, aí eu tenho perfeita noção de que sou um privilegiado de certa forma. E escreves sobre muitas vidas ao longo do teu percurso. Muitas personagens são muitas vidas. Mas isso, o interessante é isso. O ponto base, quando estás a escrever qualquer coisa, pelo menos para mim, e isto eu falo sempre em termos individuais, acho que o cinema é um campo onde cabe tudo. Muito amplo. Muito amplo. É infinito. Cabe tudo no cinema. Não é questão de ser muito amplo, porque aí parece que há uma finitude e que a partir dali já não conta. Não, vale tudo no cinema. Não tenho qualquer tipo de preferência, tenho a minha preferência pessoal, mas eu tenho total respeito por todos os tipos de cinema e todos os tipos de histórias. Eu acho que, felizmente, é por isso que as histórias servem também, para serem contadas de forma diferente, por pessoas diferentes, em línguas diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, né? Portanto, isso é fantástico. Já me perdi. Estamos quase a acabar a nossa entrevista. Eu não posso deixar de perguntar quem são as tuas grandes referências que te inspiram, ou profissionais que gostaste de ver, tanto como realizador, como argumentista, em Portugal, no estrangeiro. Eu ainda sempre, já me perguntaram isso antes, é muito difícil responder essa pergunta. Tens algum? Estou a ver aqui um quadro do Federico. Eu gosto de ver o Índios, como diria o António Vasconcelos, 8,5, este filme é terrível para o cinema europeu, terrível. Porque este filme diz basicamente que o realizador é Deus e todos os outros gajos estão só empecilhos para a sua criatividade. E tanto é sustentar a teoria do autor, que muitos dizem que pode ter levado ao afastamento do público do cinema europeu, etc. Mas eu gosto de Fellini, está ali o Albacoque também, mas também tens ali o Tarantino, e eu confesso também, eu gosto destes 3 filmes. As suas postas estão ali, são giros, as postas feias não estavam. Os exemplos que eu dou, quando alguém me pergunta quais são as minhas referências, o que é que eu gosto, há 2 filmes que para mim, se eu sou argumentista, é muito devido a eles, ou foi aquilo que me inspirou a pensar, isto de escrever não é ser o tipo que aparece à frente da câmara, nem sequer é o gajo que está a dizer corta a ação, ou menos, ou agora um bocadinho mais rápido, é o tipo que escreveu estas vinhas de diálogos e que fez este trabalho de escrita, foi o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, porque quando eu vi o filme, para mim foi de facto revolucionário, não só a estrutura narrativa, mas aqueles diálogos cheios de referências pop e divertidos e a violência, tudo aquilo a mim pareceu absolutamente único e vivo e extraordinário. E depois, e curiosamente traz-nos de volta ao Chuck Palahniuk, o Clube de Combate, que eu adorei o filme quando o vi. E eu fui ler o livro do Chuck Palahniuk e percebi o trabalho de adaptação que tinha sido feito. O trabalho que o argumentista, que é o Jim Owens, parece, fez na adaptação daquela história ao cinema e de como, na verdade, potencializou e melhorou
aquilo que estava na página escrita pelo próprio autor, e achei que o trabalho do argumentista tinha sido absolutamente extraordinário. Portanto, essas duas referências para mim como argumentista foi, este é um trabalho que deve ser muito giro fazer, isto deve ser um trabalho que deve ser enormemente recompensador. Mal eu sabia que são tantos os momentos de frustração como os momentos de recompensa, mas eu achei que aquilo era de caraças, portanto foi por aí que eu quis, foi isso que me fez coisa. Agora, é impossível dizer todas as referências de todos os filmes que eu gosto, sabes? Foste bebendo um bocadinho. Sim, aprendendo um bocadinho. Tudo o que eu vejo, tudo o que eu leio, tudo o que ouço, eu vejo muita coisa, vejo muitos filmes, vejo muitas séries. Portanto, mesmo, para mim, parece que um gajo não está a fazer nada, mas é como se fosse trabalho de casa, é como se fosse, sabe, pesquisa, é como se fosse... O ócio é trabalho. É, absolutamente. Pá, é muito... Para um argumentista. Porque o ócio, na verdade, tu nunca estás... Se estiveres no meio de um projeto, eu estiver ali sentado no sofá, a olhar para a televisão, parece que não estou a fazer nada, mas eu estou sempre a pensar em alguma coisa. Por exemplo, tento ir ao ginásio de vez em quando. E eu gosto de ir ao ginásio, particularmente quando estou a trabalhar, porque tenho imensas ideias quando estou ao ginásio. Ou quando estou na bike, percebes? Estou ali a suar, e apontas as ideias. Não, mas é que memorizas. Quando as ideias são boas, elas ficam. Nunca te esqueces de uma boa ideia. As más ideias, tu podes achar que são boas, mas se elas desaparecem é porque na verdade não valia grande coisa, porque não batia, alguma coisa não batia certo, mas as boas ideias ficam. Portanto, caminhadas, estar a ver outras coisas, pá, se estiveres mesmo no meio do universo de alguma coisa que estás a construir, eu acho mesmo que tu estás sempre a trabalhar. Tu acordas a pensar nas coisas, tu vais para a cama a pensar nas coisas, estás a fazer comida para a tua filha, estás a pensar nas coisas, estás a pensar na cena, estás a escrever, estás a pensar naquele diálogo que está a faltar. E é isso, aí tudo influencia, tudo o que vês, tudo o que ouves, uma música, uma canção, uma letra, zita, pois isso é a parte gira. Quando as coisas estão a correr bem, quando as coisas estão a correr mal, é mais travado. Para terminar a nossa entrevista e agradecer a tua disponibilidade. Nada, obrigado pela conversa. Qual é o sentido da tua vida, Tiago R. Santos? Não tem sentido nenhum. É uma coisa aleatória que foi acontecendo e que pode acabar a qualquer momento. Portanto, eu acho que eu não encontro grande sentido para as coisas, sinceramente. Eu não quero parecer pessimista ou nihilista. Se calhar sou um bocadinho nihilista, mas não acho que haja grande sentido para nada. Eu acho que o meu sentido é tentar fazer o melhor com aquilo que tenho, com as capacidades que tenho, tentar ser um bom gajo, tentar ser um bom pai, tentar ser uma boa pessoa acima de tudo, tentar que as pessoas que trabalhem comigo gostem de trabalhar comigo, sabes? É muito simples, eu sou muito pragmático nessas coisas, não tenho um destino, nem tenho a pretensão de achar que consigo controlar o meu futuro, sabes? É só tentar fazer o melhor dia a dia, tentar que a vida das pessoas que estão ao meu lado também não seja pior pela minha presença, sabes? E acho que isso... E agora a questão da paternidade, de facto, está muito presente para a minha filha e senti que ela se sente protegida e acarinhada e amada e que está tudo bem com ela, e é esse o sentido da vida. E não tenho muito mais do que isso. Eu sei que isto não daria um grande vídeo de autoajuda, mas... O objetivo não é esse. Não, mas é por isso eu acho que eu tenho esse lado muito pragmático, talvez demasiado pragmático, mas para mim as coisas são muito simples, é só tentar sobreviver e tentar ser um bom gajo perante as dificuldades, acima de tudo. Muito obrigado. Nada, obrigado. Bom gajo. Muito obrigado, Tiago. Nada. Foi um gosto enorme entrevistar-te. Espero que tenha correspondido às tuas expectativas, não sei Superou. quais eram. Superou facilmente. Obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.